Show! Pessoal, vamos ver hoje então aqui, ó. A gente vai ver sobre registros, tá bom? Não é algo que existe na linguagem Python, tá bom? É igual existe, por exemplo, a linguagem C, que vocês vão ver lá struct, já vão ver bastante isso, inclusive. Mas em Python tem um outro mecanismo aqui que a gente consegue usar para isso. Tá? Então, ó, antes disso, antes de eu entrar no assunto, vamos tentar motivar ele aqui. Vocês lembram lá no nosso sistema de locadora de veículos que a gente tinha lá, né, uma lista de modelos, certo? Dos códigos, na verdade, né? Os códigos dos carros, certo? Aí a gente tinha os modelos e tínhamos o ano, né? Os anos de fabricação lá. Não lembro se era exatamente essas variáveis que a gente usava. Bom, dá até para pegar aqui, né? Estava até aqui, eu deixei aberto para isso e não peguei. Tá aqui. Deixa eu pegar tudo isso. Caramba, gente, tá difícil hoje, hein? Ó, então a gente tinha isso aqui lá, né? Tem que abandonar o Replit, não vai ter jeito. A gente tinha esse carinha aqui. Então, ó, veículos código, veículos modelo, veículos ano. Então, qual que era o problema, né? Tudo bem, resolvi nosso esqueminha, né? Então, ó, veículos código, então o veículo da posição 0 era um veículo só. Então, tinha o código 1x, o Gol 2012. O código do segundo carro 2x, Celta 2014, né? Qual que é o problema que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem um problema aqui. Alguém consegue me dizer, nessa solução, uma coisa chata que a gente tem, que se a gente evoluir o nosso problema, ele começa a ficar meio insustentável aí, né, de programar? Tem um negócio muito chato aqui, né, que vocês devem ter passado por isso no trabalho de vocês lá, quando vocês fizeram o cliente, certo? Que é o quê? O que está acontecendo? Para cada atributo do meu veículo, da minha entidade aqui, né, no caso veículo, cliente e tal, eu tenho que ter uma lista, concorda? Então, olha, o veículo tem código, modelo e ano. Se amanhã chegar aqui, ó, vamos ter que ter uma cor também. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e criar uma lista veículos cor, tá? Tem que ter também aqui o tipo de motor. Eu tenho que vir aqui e criar uma lista veículos, motor. E assim vai, né? Então eu tenho que ficar gerenciando esse monte de coisa, né? Esse monte de lista. Será que não tem um jeito mais fácil, certo? Da gente fazer, né? Da gente criar alguma coisa que representa um carro. E a gente consegue fazer isso, e a gente usa o que a gente chama de registro, tá bom? Registro, record. E aí cada linguagem trabalha de um jeito, tá? E como eu falei para vocês, o Python não tem o record lá. Só que ele tem um negócio chamado, pessoal, deixa eu vir aqui, vou apagar tudo isso. Chamado class. Então a gente pode vir aqui e vou definir um class, né, um registro, vamos chamar de registro, tá? Mas bem que eu vou falar class toda hora, chamado veículo. Bom, esse veículo, pessoal, ele vai ter o quê? Esse veículo ele vai ter um código que a gente tem que começar aqui, ó. Vamos começar. O código nosso era uma string, né? Ela vai vazio, né? Se eu criar um carro, ele vai iniciar com código vazio. Ele vai ter aqui um modelo, vamos colocar com um desconhecido, ou poderia ser vazio também, tanto faz, tá? E o ano aqui é um inteiro, eu vou começar com -1. Então, pessoal, essa classe aqui, ó, o que ela fez? Ela está definindo para mim que existe agora, a gente não tem o tipo inteiro, a gente não tem o tipo float,
a gente não tem o tipo string, a gente não tem o tipo lista. Agora, eu criei um tipo, nós aqui criamos um tipo, tá bom? E esse tipo é o tipo veículo, tá bom? Pessoal, olha, isso aqui é um conceito de classe, tá? É um conceito muito mais amplo do que só isso que eu estou falando para vocês, tá bom? Vocês vão ter lá, eu gosto de falar, né, das disciplinas que vocês vão ter, mas em programação orientada a objetos, vocês vão ver, aliás, vocês vão ver classe, pessoal, o curso inteiro. Isso aqui isso aqui é de orientação a objetos, de programação orientada a objetos. É a base da programação orientada a objetos e é o que se tem mais que é o que se usa, tá bom, para desenvolver sistemas reais. O Python, ele é uma linguagem multiparadigma. Então, além de ser estrutural, né, um paradigma estrutural, que é o que a gente usa, a gente faz programação estrutural. Ele também tem orientação a objetos dentro dele. A gente não usa, não vai usar aqui, tá bom? A gente só vai usar a orientação a objetos, entre aspas, não precisa se preocupar com isso, só para isso aqui, pessoal, para definir um tipo nosso, bom? Só para isso, beleza? E eu falo multiparadigma porque o Python ele é estrutural, orientado a objetos e funcional também. Existem esses 3 paradigmas de programação. Mas, voltando aqui, fechando parênteses. Então, antes de fechar parênteses, novamente, pessoal, isso é um conceito muito amplo, tem um monte de coisa aqui no meio. Eu posso criar, para você ter uma ideia, funções aqui dentro de veículo, tá? Que são chamados de métodos. Posso criar um monte de coisa aqui, mas para a gente só vai valer isso aqui que eu tô dizendo, tá bom? Então, fechando parênteses, a gente está usando aqui a classe do Python, certo? Para criar um registro nosso. Então, a gente criou um novo tipo. O veículo, ele é composto por código, modelo e ano. E esse aqui são valores padrões. Quando eu crio um veículo, ele vai ter esses valores por padrão, tá bom? Então, ó, se eu rodar esse carinha aqui, ó, ele não fez nada. Porque isso aqui é como se fosse um def, sabe o nosso def de criar função? Quando você só cria a função e não usa ela, você está fazendo nada, você está criando, mas você não está usando, né? Você não está chamando ela. E aqui é a mesma coisa. Então, a gente criou, opa, não tem mais cor de motor aqui, tá bom? Criou um tipo veículo, que é um registro. E aí, por exemplo, pessoal, a gente pode vir aqui agora, como que a gente faz para criar, né? Para criar uma variável do tipo veículo. A gente faz vamos chamar aqui ó, de V1. V1 é um veículo, abre e fecha parênteses. Tá bom? Beleza? Então, a gente, com isso aqui, ó, ele criou um V1. E a gente pode fazer isso aqui, ó, V1 ponto código recebe, o código vai ser x tal. O V1 ponto modelo é o Gol, nosso Gol lá 2012, 2014 que eu sempre uso, né? E o V1 ponto ano, ponto ano é igual 2012. Beleza? Então, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou criando uma variável do tipo do tipo veículo, uma variável chamada V1. Ela é do tipo veículo, que eu acabei de criar aqui em cima como um registro, como uma classe. Bom? E o legal dela é porque o veículo é composta por outras variáveis, certo? E é o código, o modelo e o ano. Então, agora eu tenho aqui um veículo definido, tá bom? Tem um probleminha que é o seguinte, ó, se a gente mandar imprimir, dar um print no V1 aqui, ó, ele imprime essa coisa feia aqui, ó. Ele imprime, ó, veículo, objeto, ele imprime até o lugar de memória dele aqui. Tem uma maneira, de novo, outro parênteses, de eu fazer um jeito mais bonitinho aqui dentro para que isso funcione, mas a gente não vai ver isso, tá bom? A gente vai criar aqui uma função, ó, def imprime veículo, que vai receber um veículo V aqui. E esse def imprime simplesmente vai fazer aqui, ó, print v ponto código
vírgula, v ponto modelo e v ponto ano. E aí a gente pode vir aqui depois, ó, chamar o imprime veículo e passar o V1 para ele. Tá bom? E definir uma função, pessoal. Aí ele imprimiu, ó, X463Y Gol 2012, tá? Beleza? Ó, se eu criar um outro veículo, um V2 aqui, ó, V2, criei um outro, tá bom? E mandar imprimir veículo, o V2, ele vai imprimir, ó, os valores padrões, tá bom? Que a gente define. Quando eu crio um veículo do zero, ele vai pegar os valores que eu defini lá dentro do meu registro, da minha classe. Tá bom? Eu vou parar esse vídeo aqui e a gente já continua.